Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que vai assistir essa live aqui comigo, amém? Hoje nós vamos começar o capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, amém? Eu vou ler o capítulo e em seguida eu vou fazer uma reflexão, né? Um breve estudo sobre esse capítulo. Vamos orar então para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco na leitura da palavra. Amém? Vamos orar. Olá, Norma, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, graças te dou pelo privilégio de poder estar aqui na tua presença e alimentando a minha alma, alimentando o meu espírito com a tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento, a nossa mente, abre o nosso coração para receber a tua palavra que é viva e eficaz, Pai, que é o nosso alimento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade
e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Amém. Aleluia, né? Aleluia por esse capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo aqui, ele saúda Timóteo, depois ele adverte contra as falsas doutrinas, depois ele fala da lei e os seus objetivos, da graça na sua vida, a graça imerecida que o Senhor derramou sobre a sua vida e o bom combate. Então esse capítulo é um alerta para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Timóteo, no capítulo 1, ele alerta quanto aos ensinamentos falsos, ele dá glória ao Senhor Jesus Cristo, que o tratou com grande misericórdia e o salvou. Paulo refere-se a si mesmo como sendo o principal pecador, está no versículo 15. Ou seja, o pior dos pecadores. Ao falar do bom combate ao cristianismo antes de converter-se, Paulo ele assegura as pessoas de que Cristo também será misericordioso com elas. Então Paulo fala aqui, né, para Timóteo que ele combateu o bom combate quando ele se converteu, né, ao cristianismo, que ele foi o pior dos pecadores e mesmo assim o Senhor foi misericordioso com ele e que será misericordioso com todo aquele que o buscar, que o aceitar, que o ouvir, que tiver o coração aberto. Paulo começa a alertar o seu filho na fé, porque Timóteo era o filho de Paulo na fé, contra os falsos mestres que estavam levantando-se lá em Éfeso. Paulo faz questão de deixar claro a sua intenção e dá a Timóteo conselhos práticos para que a saúde da igreja seja preservada. Os falsos mestres, mais uma vez, utilizam parte da lei como argumentos dos seus ensinamentos, tal como acontece com os Gálatas. Paulo ensina que a lei é boa se usada legitimamente. No entanto, o Evangelho de Jesus é superior e a única forma de redenção e transformação, do ser humano é o Evangelho. Nós só estamos aqui por conta da graça poderosa do Senhor, da maravilhosa graça derramada em nós. Porque se não fosse a graça, através da sua graça, nós não estaríamos aqui. Como ele diz aqui, como Paulo diz aqui, a lei, ela é importante, mas se soubermos usá-la com sabedoria. Porque se a gente achar que a gente é salvo porque a gente obedece à lei, não, a gente nunca vai ser salvo por conta da lei. A gente nunca vai ser salvo por mérito nosso. Nós não somos salvos por méritos nossos, nem pela lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Derramou o seu sangue
para levar os nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Então, a gente nunca pode achar que é salvo por merecimento, porque a gente é bonzinho, porque a gente é bondoso, porque a gente ajuda fulano, ajuda ciclano, porque a gente, primeiro que pela lei, se a gente fosse basear na lei para ser salvo, você não vai conseguir cumprir a lei. Nós, humanos, não conseguimos cumprir a lei. Então não tem como a lei nos salvar. O que salva é a graça de Deus. O que salva é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por mérito nosso, nem pela lei. E é o que Paulo está alertando aqui a Timóteo, para ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres que estavam ensinando isso, tudo ao contrário, às pessoas. Paulo fala também que os falsos mestres, eu já falei, né, que os falsos mestres, eles utilizam parte da lei como argumento em seus ensinamentos, tal como como aconteceu lá nos Gálatas. E aí a gente entende que a lei é boa, se ela for usada legitimamente. Entendeu, irmãos? Então não vamos nos basear na lei, porque a salvação não vem por mérito nem pela lei, nem pela graça de Deus. Paulo cita o seu próprio exemplo, colocando a si mesmo como o pior dos pecadores, e foi alcançado por essa graça de Deus. Então, Paulo fala que ele, mesmo sendo o pior pecador, o Senhor alcançou ele, a graça do Senhor alcançou ele. Então ele deixa claro que ele assegura a todos, né? Ele assegura às pessoas que Cristo também será misericordioso com elas. É só você buscar, é só você permitir. Você, para receber Jesus, você tem que estar com o coração aberto. Você tem que estar aberto a entender que você precisa se arrepender. Arrependimento não é remorso. Um coração arrependido, ele tem que ser sincero, ele tem que estar contrito. Então, quando você se prostra aos pés do Senhor, se arrependendo de tudo que você já fez, o Senhor é tão misericordioso e está pronto para te perdoar, como Ele me perdoou. Porque quando a gente nasce de novo, a gente é nova criatura, tudo se faz novo. E aí nós não somos mais perseguidos por aquela acusação do inimigo, né? Que nós somos pecadores, nós somos sim, e vamos continuar sendo até a volta do Senhor, ou até que Ele me leve até para o túmulo, até eu morrer. Eu vou continuar sendo uma pessoa pecadora, uma pessoa falha, uma pessoa imperfeita, porque nós estamos num mundo pecaminoso, num mundo cheio de pecado. Esse mundo jaz no maligno, então a gente vive nele, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, há uma virada de chave na nossa vida. Você toma posse da sua filiação em Deus, você toma posse da paternidade do Pai, da paternidade de Deus. E nenhuma acusação mais vai te assombrar, porque você morreu para a velha criatura e tudo se fez novo. Então é isso que Paulo aqui está ensinando, ele está falando para Timóteo, para que ele tenha cuidado com os falsos mestres, para que as pessoas entendam que somente a graça do Senhor é que vai nos salvar, a sua maravilhosa graça. Lei nenhuma, merecimento nenhum vai nos dar a vida eterna. Então a gente precisa nos prostrar
em arrependimento, com um coração sincero ao Senhor Jesus e conversar com Ele, entregar a sua vida a Ele, dizer a Ele que Ele é o suficiente Salvador da sua vida. Porque lá em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual pai, meu irmão e minha irmã, qual pai faria isso hoje? Pense, Deus deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Então a gente precisa entender que sacrifício foi esse. Olhar para a cruz e não desanimar. E entender que o caminho é esse, o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso que a gente precisa entender. E pedir ao Senhor discernimento, sabedoria e discernimento para saber lidar com os falsos mestres, né? Os falsos profetas. Que a gente entenda que a única verdade é a palavra do Senhor, a Bíblia, as Escrituras, contém toda a verdade. Então eu faço isso e aconselho a todos que façam também. Ouçam um homem de Deus que está no altar pregando a palavra, porque eu creio que aquele que está no altar pregando a palavra é um homem escolhido por Deus, é um homem ungido por Deus, o verdadeiro homem de Deus. Amém? O verdadeiro, o falso profeta, ele um dia, uma hora, vai cair a máscara. Então, não se preocupe em você fazer justiça. Deixe que Deus fará a justiça dele. Deus é o justo juiz. Mas eu procuro fazer isso. Eu escuto o homem de Deus e quando eu chego em casa, eu vou ler a mesma pregação e vou meditar nessa palavra. E aí a gente começa a ver que realmente aquele homem de Deus que estava no altar falando a palavra, porque o Senhor usa os seus, é um homem de Deus realmente, porque está tudo na palavra. É assim que a gente entende o cristianismo, confrontando com a palavra. Tudo que nos é dito, a gente precisa confrontar com a palavra de Deus, porque o que está certo é a palavra de Deus. Ninguém pode acrescentar ou tirar uma vírgula das Escrituras. Então, cuidado com aquela igreja que te fala da facilidade de ser cristão. Cuidado com aquela igreja que diz para você que Deus faz aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te dar, sim, aquilo que você quer. Mas existe um preço. Você precisa carregar a sua cruz. Você precisa viver em obediência e em santidade para alcançar as promessas do Senhor. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. Então, o cristianismo ele não pode ser levado como uma coisa que só, como é que eu vou te falar, só vai nos aliviar, né? O nosso ego fica feliz. Não, o cristianismo ele vai nos confrontar, sim. Ele vai, sim, nos confrontar. Então, a gente precisa tomar cuidado e entender que a vida cristã, seguir a Jesus é um caminho árduo. Seguir a Jesus, a porta é estreita e não ficou larga, ela continua estreita. Então a gente precisa entender que a igreja, o foco da igreja, ela precisa ser Cristo. Ela precisa ser Cristo, cristocêntrica. A igreja não pode como é que eu vou falar? A igreja ela não pode enaltecer o homem. Quem tem que ser grandioso, quem tem que ser glorioso é o Senhor Jesus. Somente Ele.
Então, cuidado, irmão, você que não tem nenhuma igreja, que vai começar a buscar uma igreja. Cuidado com a igreja que você irá frequentar. Procure saber quem são os pastores, procure saber que tipo de pregação existe, o que a igreja prega, se o foco ali é Jesus, Jesus é o centro, porque Jesus tem que ser o centro. Amém? Então é isso. Hoje nós lemos o capítulo 1, amanhã a gente continua no capítulo 2. São poucos capítulos. Amém? Então vamos orar agradecendo a leitura e a reflexão desse capítulo. O Alas, esteja bem-vindo. Analice, Lima, Estela, que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe infinitamente vocês. Essa palavra edifique a vida de vocês. Você que não conhece o meu canal no YouTube, dê um pulinho lá, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, comente, diga o que você achou, fale se está te edificando. E assim, irmãos, nada é para mim, é tudo para o Senhor. Quando eu peço que você vá no canal do YouTube e se inscreva, é para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Porque o algoritmo do YouTube, ele entende dessa forma. Se você é inscrito, se inscreve no canal, se você curte o conteúdo, se você interage, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para outras pessoas. Amém? Faça isso para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Isso é o que o Senhor Jesus nos pede e nos pediu, está na Escritura, está na palavra. Levai o Evangelho a toda criatura. Ide, pregai o Evangelho. Faça isso. Fale do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu parente, para um amigo, mas fale de Deus, fale do amor de Deus. Vamos orar então para terminar essa live. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por essa leitura, gratidão por essa reflexão, gratidão por esses ensinamentos. Gratidão, Senhor, porque a Tua palavra, ela sempre nos alerta, nos ensina, nos exorta. Na Sua palavra existe tudo que a gente precisa ouvir, tudo que a gente precisa ler. Palavras de encorajamento, palavras de aprendizado, palavras de ensinamentos em que a gente precisa reconhecer a nossa dependência no Senhor. Que a gente entenda, Senhor, que a gente não é nada sem a Tua mão, sem a Tua presença, sem os Teus conselhos, sem a Tua sabedoria. Nos capacita, Pai, nos capacita para sermos homens e mulheres de fé, homens e mulheres com ousadia, homens e mulheres que tenham espírito de ousadia para levar a Tua palavra, para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho, Senhor, para contar, para falar da ressurreição, da vida eterna. Quanto é maravilhoso, Pai, a gente entender que essa vida aqui é uma vida que o Senhor nos deu como um propósito. A gente precisa cumprir esse propósito levando a Tua palavra a toda criatura até a Sua volta, para que a gente possa usufruir da Tua presença junto ao Pai. Obrigada, Senhor, porque essa é a minha esperança. Porque apesar dos pesares, apesar de todos os problemas, apesar das circunstâncias, existe no meu coração a esperança de que tudo isso vai acabar e de que um dia eu estarei junto ao Pai no céu, usufruindo da vida eterna, porque isso aqui é temporário, porque isso aqui é para que a gente amadureça, cresça para a Tua volta. E para isso a gente precisa estar se preparando através da leitura da palavra, através das nossas orações, para que quando o Senhor voltar, as nossas lamparinas estejam cheias do Teu Espírito. É isso que eu oro, Senhor,
É isso que eu oro. Continue conosco, ministrando em nossas vidas, em nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus quiser, se assim Ele permitir. Beijos.